Olá, que bom estarmos novamente reunidos em nome de Jesus, no encontro com o Evangelho. Essa assistência espiritual que à distância nós conseguimos receber todos os benefícios do passe, das energias emanadas pelos benfeitores espirituais que semanalmente estão aqui conosco. E para isso nós vamos nos unindo em oração, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, entrando em sintonia com toda essa equipe espiritual, rogando esses amigos queridos que possam estar aqui conosco nesse instante, nos envolvendo nessas vibrações de amor, de paz, de fortalecimento e de equilíbrio. Jesus querido, que nós possamos, no dia de hoje, sermos amparados pelo teu amor, fortalecidos na fé através das reflexões do Evangelho de hoje, que possamos assimilar o conteúdo das explicações, que tenhamos essa coragem de vivenciar esses ensinamentos que nos trazem a paz, a felicidade e o bom ânimo. E que possamos, Senhor, ao final deste encontro, sermos merecedores de recebermos as energias que irão nos restaurar. E assim, Jesus, que possamos permanecer unidos no teu amor, que o nosso lar esteja envolto das tuas vibrações amorosas, que essas vibrações se espalhem por todo o local onde nós estivermos. E assim, juntos de toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nós iniciamos o encontro de hoje, agradecendo a Deus pela nossa vida e por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim nós vamos envolvendo em nossas vibrações acolhedoras a nossa querida Florinda, que trará para nós as reflexões tão importantes de hoje. Olá a todos! Mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos, aprendermos e aplicarmos no nosso dia a dia tudo que Jesus nos trouxe, tudo que Jesus ensinou, que são lições preciosas. Sejamos felizes, por que não? Felizes sim. E hoje, então, nós vamos falar sobre a ansiedade. Esse conflito interior que todos nós muitas vezes carregamos, que está graçando pelo mundo, porque o mundo está muito complicado para se viver hoje em dia. Então a gente foi buscar lá em Mateus, no capítulo 6, que é o Sermão da Montanha, no versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia a sua própria preocupação, o seu problema. Quando Jesus disse isso para os seus ouvintes, eles estavam falando claramente, diretamente, que ninguém precisa ficar preocupado ou ansioso demais com problemas futuros. Claro que a gente vai ter sempre uma preocupação do bem-estar, das condições da nossa vida, muitas vezes das nossas finanças, da alimentação, da casa. Mas o que ele fala é para não ficar ansioso demais. Ele estava dizendo para a gente não trazer as preocupações para o dia futuro, com coisas que talvez aconteçam amanhã, ou que talvez nem aconteça. Quantos de nós passam uma noite inteira preocupada com determinada situação, achando que vai acontecer no dia seguinte, uma tragédia, uma doença ou uma morte, e no dia seguinte chega e não acontece nada. Então, foi aquele desgaste emocional, mental, energético, em cima de um problema que nem aconteceu.
Nesse Sermão da Montanha, Jesus nos traz toda a linha, toda a base, toda a estrutura da sua doutrina, do cristianismo. Então, a necessidade que nós temos de trazer o efeito desses ensinamentos no mundo. Então, esses ensinamentos são para surtir efeito dentro de nós e são para resplandecer para o mundo. A compreensão de questões éticas importantes, como o perdão, ou então como a indulgência, como o respeito, até noções de boas maneiras, né? Quando ele fala, não ocupe os primeiros lugares, porque pode acontecer de alguém mais importante chegar e você ter que sair. Então, até boas maneiras Jesus ensinava ali, né? Prática da oração, da prece, da meditação, do contato com Deus, do jejum, que hoje em dia até está muito em moda, né? Fazer o jejum, o cuidado de nós não nos tornarmos dependentes, escravizados pelo dinheiro, pelas riquezas, pela posse do ouro, e a importância, principalmente, de colocarmos o nosso coração em Deus, nos colocarmos como filhos de Deus. Deus não tem preferência por nenhum filho melhor do que o outro, nem por uma nação, nem por um povo, nem por uma sociedade. Para Deus, todos são iguais, no universo inteiro. Todos são iguais, sejam de uma religião, de uma crença, de uma nacionalidade, de uma cor, de qualquer diferença que há entre as pessoas no mundo, Deus não olha para isso. Para Deus importa o coração e a intenção de cada um dos seus filhos. Jesus também ensina a necessidade que nós temos de ter a confiança no Pai. Não só colocar o coração em Deus, amando esse Pai de amor, mas saber conscientemente e acreditar piamente nisso, que Deus está no comando de tudo. Deus direciona a nossa vida, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Sempre que nós estudamos esse Sermão da Montanha, ou esse versículo sobre ansiedade, ou qualquer um outro, traz muito conforto para o nosso coração, para o nosso espírito, porque a gente sente em todas as lições do Evangelho, mas principalmente nessa do Sermão da Montanha, o amor e o cuidado do Senhor para cada uma das suas criaturas. E o Senhor sabe, Deus sabe que nós vivemos numa sociedade complicada, cruel, sombria, em que enfrentamos muitas dificuldades, que enfrentamos muitas pressões, muitos questionamentos, muita imposição, muita intolerância, e são essas coisas todas que causam muita ansiedade e inquietação nos nossos corações, porque a gente é muito exigido ao mesmo tempo, não consegue dar conta das coisas, mas vem Jesus e fala: não se preocupe com o amanhã, nem fiquem tão ansiosos com o futuro. Em vez disso, se entrega, confia na proteção do Senhor, entrega suas dificuldades a eles. Não que ele vá fazer a tarefa que nos compete, não é isso. Cada um vai ter que dar conta dos seus deveres, das suas tarefas. Mas quando nós nos colocamos sob as asas protetoras de Deus, uma simbologia, né? Sob a soberania de Deus, e permitimos que Ele se achegue até nós e governe e controle todas as nossas dificuldades, nós vamos viver mais livres, mais libertos, e vamos experimentando aquela paz que nós cultivamos tanto, que nós almejamos tanto, e a tal alegria de viver em nossos corações. Ao mesmo tempo que nós estudamos esse versículo, nós vamos entender que o Senhor, que o Pai amoroso, também nos ajuda a perceber que nós somos limitados, que somos apenas criaturas que não temos o controle sobre o nosso amanhã, por mais que nós nos esforcemos sobre isso, porque o amanhã pertence a Ele, né? E muito menos sobre o nosso destino. Claro que nós temos as opções de fazer boas escolhas, de o que é melhor para nós, mas em linha mais profunda, as nossas vidas estão nas mãos de Deus.
E tudo é organizado por ele. Se ele é perfeito, essa organização com certeza é perfeita. Somente ele, Deus, está no controle de tudo. A gente vê muito, né, nos posts das redes sociais, Deus no controle de tudo. A gente só repete, mas não entende realmente o que isso significa. Que ele está realmente no controle de tudo. Que algumas coisas são até permitidas, porque em respeito ao nosso livre-arbítrio, mas a partir do momento que nós extrapolamos o exercício desse livre-arbítrio, vem um direcionamento divino ali e nos tira do campo de ação, ou pela morte, ou por um outro afastamento, de qualquer outro tipo de empecilho para que a gente não continue a nos prejudicarmos mais com as escolhas erradas e a prejudicar toda uma sociedade. Seja qual for o futuro que está reservado, ele já foi arquitetado por Deus. Se nós não vamos cumprir, é uma outra história. E aí é feito toda uma adaptação e iremos responder por isso e voltaremos em outra oportunidade mais preparados para melhor ficarmos nesse destino, né? Nada é selado, definitivo. Sempre que tentamos resistir aos arranjos e os planos divinos para o nosso futuro, isso vai nos trazer preocupação e mal-estar, dores, desequilíbrios, e um deles é a nossa ansiedade. O que que é a ansiedade, então? Ansiedade são aqueles sentimentos que nós trazemos de preocupação, de medo, de apreensão para o futuro. A gente lê aí nas estatísticas que a ansiedade ela está presente em diferentes faixas etárias, desde a criança até os bebês, né, até os idosos. Que a gente acha que o idoso não tem mais preocupação com o futuro, mas ele tem ansiedade, né, dos acontecimentos futuros, o medo. E qualquer grupo social, qualquer classe, qualquer etnia, qualquer modalidade de sociedade é vencida pela ansiedade muitas vezes. E olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros sofre com esse mal. E 33% da população mundial também está enfrentando o dilema da ansiedade, que é o medo, a inquietação, irritabilidade, taquicardia, falta de ar, aumento da pressão arterial e tantos outros sintomas que às vezes nós passamos o dia sem sequer perceber desses sintomas e eles nada mais são do que sintoma da ansiedade se manifestando em nós. Pode parecer um número pequeno, 40%, mas é considerado um dos males do século já. Ansiedade e também a depressão. E o que causa, então, essa ansiedade para todos nós? A gente já começou falando ali no começo, né? A pressão social, de você ter um resultado que é esperado e que às vezes você não consegue ou não é no tempo. Expectativas profissionais, às vezes, essas metas, essas exigências para serem cumpridas e às vezes a gente não consegue, ou então demanda maior tempo, e mais as empresas não querem saber disso, né? Então exigem aquele número, aquele resultado positivo, e por aí vai afora as nossas questões de saúde vão sendo prejudicadas por causa disso. E tantas outras coisas que a gente bota expectativa, às vezes até nos relacionamentos, dentro da família, no sucesso dos filhos, nas aquisições materiais, no uso do nosso dinheiro para adquirir bens cada vez maiores e melhores, e às vezes as condições não são as que nós esperamos, e a gente acaba se frustrando em algum momento e querendo cada vez mais que isso seja atingido a qualquer custo. Então vem Jesus, há 2000 anos atrás, e fala exatamente o cenário desse mundo atual nosso aqui, né? Não inquieteis pelo dia de amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 34. Está lá no Evangelho, 2000 anos atrás. Jesus ensinando sobre a confiança em Deus e a importância de viver o presente. Viva bem o presente, faça o que você conseguir fazer de melhor.
Mas é hoje. Amanhã é outro dia. E mais adiante, se nós pegarmos mais para frente, nos versículos 31 e 32 do mesmo capítulo 6, está lá Mateus dizendo uma exortação mais direta de Jesus mesmo, que os discípulos não deveriam se preocupar com o que comer, com o que beber ou com o que vestir, porque essa ansiedade é um sentimento de quem não confia em Deus, de quem não tem realmente amor a Deus ou não está exercendo direito à lei de adoração, né? Pelo contrário, os filhos de Deus, todos nós, né? Jesus ensinando isso, temos que ter a certeza de que o Pai sabe do que nós precisamos e que devemos confiar. Entretanto, gente, isso não é uma justificativa para nós vivermos na ociosidade de braços cruzados. Não foi isso que Jesus disse. Ele só disse para não ter a preocupação excessiva com o dia de amanhã. E também ele fala ali nesse finzinho do capítulo 6, para observar os próprios pássaros do céu e perceber que eles procuram os alimentos, os lírios trabalham para serem bonitos, belos, florescerem, mas o que eles fazem é viverem preocupados com o dia de hoje, é instintivo nos animais e nas próprias plantas que ainda não têm o instinto, mas têm a percepção que tem que fazer aquilo e é isso só. Para nós fica essa lição, é uma ação natural na vida deles. Então, a nossa ação natural é essa, é nós nos preocuparmos agora com a refeição, com a vestimenta, para o dia de hoje. Então, ter uma roupa limpa, ter uma comida adequada, saudável, viver, ter uma boa noite de sono, ser disciplinado, faz o que você consegue fazer agora. O melhor que você consegue fazer. Esse é o nosso dever, viver o presente. E aí, a gente vai pensar também na conexão entre a ansiedade e o evangelho, ainda, né? Sobre a confiança em Deus. Vamos pensar nisso, refletir como a confiança nesse Pai amoroso pode aliviar essa pressão que nós sentimos, mental, no coração, em relação ao futuro. Nós não precisamos nos preocupar, não significa, de novo, que não temos que ser previdentes. Tem que economizar sim, guardar dinheiro, fazer as coisas certinhas, os nossos deveres, só isso. Viver no presente, a importância de focar no agora e apreciar todas as coisas simples da vida, os momentos agradáveis da vida, o agora. Também fazermos uso de práticas que favorecem essa concentração nossa. Quais são essas práticas? É meditação, reflexão, estudo, focar na coisa presente, que é o mindfulness. E as preces, quando nós nos ligamos a Deus, nós recebemos uma carga grandiosa de energia divina que alimenta a nossa alma, que acalma os nossos pensamentos, o nosso coração. Todo o nosso corpo recebe o efeito dessa carga de bênçãos de Deus sobre nós de uma forma benéfica. E muitos são realmente sanados os males da ansiedade e tal. É que a gente não tem a disciplina de manter aquele padrão certinho de comportamento, de concentração, de meditação, de preces, e aí nos dias posteriores a gente cai na mesmice novamente. E algumas estratégias práticas que nós aprendemos, além da prece e da meditação, que são momentos diários necessários para nós termos a conexão com Deus e a nossa paz interior, é o apoio social que nós temos que ter dentro da nossa família, com amigos, compartilhar esses sentimentos com os amigos, com os familiares e até em grupos de apoio para aqueles que têm condições, fazer condições de tempo, fazer uma terapia, fazer um acompanhamento mais direto e autocuidados, né? Nós não precisamos ter tantas orientações como se cuidar. Todos nós sabemos isso, né?
práticas saudáveis, hábitos saudáveis, como exercícios físicos, vai também relaxar, né? Você faz aí pequenas atividades físicas que proporcionam a elevação do nível de serotonina no corpo. 20 minutos de caminhada já é o suficiente para a serotonina começar a atuar no nosso sangue, através desses hormônios, substâncias do cérebro, né? E você vai ficar mais relaxado, mais calmo, mais tranquilo, mais alegre, mais disposto, né? A gente pega uma espécie de uma alegria interior, disposição para fazer. 15 a 20 minutos por dia já é o suficiente para isso começar a atuar dentro de nós. Alimentação equilibrada também e descanso, né? Descanso adequado, repouso, as, dormir cedo, né? Que os médicos agora apregoam isso, né? Temos que aprender a dormir cedo. É difícil, né? Claro. O cedo que eu digo é em torno de 22 e 23 horas, né? Mas a gente faz o que consegue também, não temos que nos preocupar, porque aí vai gerar ansiedade porque não consegue dormir cedo, não é esse o objetivo, né? Ser o mais simples possível, viver de uma forma mais simples possível, isso já é uma grande coisa, a gente gerar muitas expectativas profissionais, financeiras, porque tem que ter apartamento, carro com tantos anos de vida, não. É no nosso tempo, na nossa caminhada, de acordo com a maturidade espiritual de cada um. A nossa parte é fazer sempre o melhor que nós conseguirmos. O resto vem por acréscimo da misericórdia de Deus, por desenvolvimento da nossa personalidade, das nossas potencialidades, das nossas condições mesmo, né? Reencarnatórias até, né? E se nós nos sentimos frustrados por alguma coisa que não conseguimos, a gente vai ficar meio triste, meio abatido, e tal, mas a reação, levantar, é o mais importante de tudo. Então, dê a volta por cima. Se hoje não deu certo, amanhã pode dar. Se não está previsto para ser desse jeito, vamos confiar que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Se não deu certo agora, talvez não seja o momento. Talvez aquilo não seja o melhor para nós, mas vamos confiar. Somente isso que Deus pede, né? Apesar de todas as dificuldades, as incertezas, os perigos da vida moderna, todo esse arsenal de informações que nós temos, que a gente às vezes não sabe lidar com isso, ainda no Evangelho é que nós vamos encontrar o conforto espiritual e pessoal para os nossos corações. Lógico, nós podemos fazer uso de tudo isso, sim, mas é nos ensinamentos de Jesus que nós encontramos, porque até porque tudo que aparece de bom, de positivo na vida humana é com base no Evangelho. Se nós formos analisar, os ensinamentos de Jesus são mais atuais do que nunca. Ninguém trouxe nenhuma novidade até hoje que os ensinamentos de Jesus não tenham trazido. É que nós não paramos para estudar, não paramos para meditar, não paramos para refletir sobre o que significa esses ensinamentos, mas vamos confiar no presente e buscar formas mais saudáveis de lidar com a nossa ansiedade. Vale o que nós escolhermos para fazer. Ou seja, uma prática de exercício pode começar aos poucos, pode começar um dia, do ativa, até aquilo virar um hábito saudável na nossa vida. Junto com tudo isso que nós falamos, de meditação, de exercício, de alimentação, de repouso, tudo isso, a parte espiritual, porque tem que ser a parte material do nosso físico e a parte espiritual do nosso espírito, né? Então tem que ser as duas coisas trabalhando juntos, porque os conflitos eles estão na nossa mente, a mente fica no espírito. Mas tudo isso acaba sendo refletido no nosso cérebro e no nosso corpo, que fica na parte material. Então, eles estão juntos, conectados, né? O físico e o espiritual. Então, se nós tratamos o espiritual, vamos sentir o efeito no material. Se nós tratamos o material, vamos sentir efeito no espiritual.
a ansiedade, ela tem que ser tratada nos dois campos, no material e no espiritual. Como todos os conflitos, como todos os transtornos. Tem que ter, muitos deles, tem que ter a medicação, casos mais intensos, tem que entrar com medicação sim, não é nada, nós tomamos medicação para dor de cabeça, para dor de estômago, para tireoide, para o ouvido, para infecção disso ou daquilo, então temos que tomar a medicação para o cérebro também. Temos que tratar isso, porque é um órgão como outro qualquer. Porque o preconceito quanto ao medicamento psiquiátrico não tem que ter, né? Tem que ter sim um acompanhamento, um controle, uma indicação. Não somos nós que vamos comprar, até porque não é. A maioria requer receita mesmo. Tem que ter um acompanhamento para a dosagem certa, tal. Mas se for o caso, vamos tomar o medicamento sim. A parte espiritual, ela não impede e nem invalida a parte médica, jamais. Corpo é corpo e espírito é espírito. Eles estão trabalhando juntos, mas cada área cuida da sua, do seu objetivo ali, né? Do objeto dessa área. Então vamos aprender a refletir melhor sobre a nossa vida, sobre como nós podemos aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo, como nós estudamos o Evangelho e como nós aplicamos não só essa parte de Mateus capítulo 6, versículo 34, todo o Evangelho, principalmente a parte do Sermão do Monte. Ele é um roteiro de vida saudável, de equilíbrio espiritual, de saúde espiritual e saúde material também. Se perder, né, Gandhi já falava isso, se perder todos os livros do mundo, mas se salvar o Sermão do Monte, da montanha, já é de grande valia, a humanidade não está perdida, porque basta seguir aquilo para sermos felizes. Se é esse o caminho, por que não fazer esse caminho? Por que não adotar na nossa vida tudo aquilo que nós aprendemos já e lemos? É que a gente esquece, né? Então tem que fazer sempre uma reciclagem, vai lá, lê de novo, estuda, entra num curso, assiste alguma palestra. Nós temos coisas interessantíssimas, precisa saber selecionar, mas temos coisas maravilhosas na internet sobre todas as passagens de Jesus, todas as passagens. O evangelho inteiro está comentado no evangelho por um ou por outro, ou em cursos, ou então em audiobooks. A gente acha de tudo. Precisa dar o primeiro passo, precisa levantar e caminhar. Se nós não levantamos, não fazemos o ato de levantar, nós não vamos conseguir caminhar. É imprescindível ter a coragem, a força e a determinação de se levantar e dar o primeiro passo. Depois o segundo, depois o terceiro, e aí a caminhada vai acontecer, a trajetória vai acontecer, né? E assim com todos os transtornos, as doenças. Lembrando sempre do acompanhamento espiritual que nós precisamos, porque no momento que estamos num transtorno de ordem espiritual, que a ansiedade também tem a ver com as emoções, com o comportamento espiritual nosso, nós temos que ter um reforço. Então, os passes, a água fluidificada, as preces, as boas leituras, a meditação, a tranquilidade, frequente um grupo para aprender um pouco mais, para estudar, para receber aqueles fluidos maravilhosos que a espiritualidade distribui durante as palestras, mesmo que sejam online. Vamos ter a disciplina de acompanhar semanalmente esses estudos. Eles são importantíssimos para todos nós, porque nós estamos em busca de cura espiritual. Então, a cura se faz com medicação. E o evangelho é o medicamento para o corpo, para o espírito, e nós temos o medicamento para o corpo também, que são tudo isso que nós falamos das práticas saudáveis aí, medicação e de tudo mais. Passo a passo, nós vamos superar toda e qualquer dificuldade. Confiemos em Deus, confiemos na nossa capacidade de superação, nossa capacidade de reverter toda essa situação de ansiedade, de conflitos, de desequilíbrios espirituais. Nós temos condições, sim. Basta nós confiarmos na nossa capacidade, confiarmos em Deus, na sua bondade infinita que acolhe todos os filhos de igual forma, e o resto é viver
somente o presente, aos poucos, um dia de cada vez. Muita paz a todos, então. Obrigada. E assim, meus queridos, fortalecidos por essa reflexão de hoje, nós vamos continuando assim com os nossos corações unidos, e nesse instante nós vamos usar toda a nossa força, o nosso amor em benefício de cada um de nós que está aqui, de todos aqueles que nós sabemos que necessitam de uma energia de amor e de paz. E isso é vibrar, é direcionar as nossas melhores energias, o nosso amor, em benefício de todos que precisam de saúde, de esperança, de paz, de bom ânimo. Então, nós vamos, assim, nos unindo e vibrando pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, para que nós possamos ter dias melhores. Vamos vibrando por todos os governantes de todas as nações, para que se unam pela paz e que esses locais onde estão em guerra, essas populações possam ser amparadas, acolhidas, vibrando muita coragem pelas pessoas aflitas e desesperadas, para que elas possam encontrar a solução para os seus desafios. Vamos vibrar alegria para os tristes, para os depressivos, vibrar esperança àqueles que estão tão desiludidos a ponto de quererem tirar a própria vida. Vamos vibrando por todos aqueles que estão encarcerados, para que possam renovar os seus pensamentos, reavaliar as suas posturas e assim encontrar o caminho da renovação. Vamos vibrando por todos aqueles que nós não estimamos, que possamos aprender a enxergar as suas qualidades. Aqueles que não nos estimam, que possam também perceber os nossos valores e que recebam o nosso pedido de perdão por algo que possamos ter feito. Vibrando para que todos aqueles que estão envoltos em qualquer tipo de vício, quer seja do tabaco, do álcool, das drogas, do sexo, do falar, das redes sociais, do jogo, enfim, que todos aqueles envoltos em dependências e compulsões possam se sentir fortalecidos e encorajados a buscarem ajuda para se libertarem. Aos desempregados que tenham esperança e que portas se abram a essas pessoas. E também vamos vibrando para que haja prosperidade, para que todos os empresários possam crescer, oferecendo maiores oportunidades de emprego. Aos moradores de rua, a todos os necessitados do pão, do alimento, que possam receber a ajuda que eles tanto necessitam. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos lares e por todos os lares da terra, para que haja união, fraternidade e harmonia. Assim também como haja fraternidade e respeito entre todos os povos, entre todas as pessoas. E assim com os nossos corações transbordando de amor, serenos, ligados a Jesus e a espiritualidade amiga, nós vamos nos preparando para recebermos o passe dessa equipe espiritual que está aqui nessa assistência. Nós vamos lembrando a todos que o passe é uma transfusão de energias. Essas energias que estão sendo doadas pelos benfeitores espirituais que, em nome de Jesus, são atraídos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. Essas energias também estão sendo colocadas na água que nós deixamos para ser fluidificada. E assim essa água vai se transformando no lenitivo, na medicação que nós necessitamos. É importante nós confiarmos na ajuda que nós estamos recebendo. Sabermos que Deus, o nosso Pai de amor e de bondade,
nos ama muito e conhece a cada um de nós. Sabe o que se passa conosco, as nossas ansiedades, angústias, aflições, medos, inquietações. E é por isso que nós vamos abrindo nosso coração a Deus, mantendo a calma e, como foi dito, confiante em Jesus, que faz o melhor para cada um de nós. Nós vamos compreendendo que nenhuma dor é para sempre, porque a vida é esse passar rápido. E hoje é o nosso momento. Amanhã é um outro dia, uma nova oportunidade, onde será possível recomeçarmos. Então Deus com certeza nos ajudará a encontrar novos caminhos, nos dará a força e a coragem para vencermos os desafios. E assim, amparados e fortalecidos por toda essa equipe espiritual, vamos sentindo esses mensageiros derramando esses fluidos salutares sobre cada um de nós. Nós vamos recebendo essas energias de serenidade, de paz, que vão penetrando cada uma de nossas células, renovando as nossas energias, a nossa disposição em aprender, em servir, nos dando a coragem para enfrentarmos os desafios. Nós vamos sentindo todo o nosso corpo físico, o nosso espírito e a nossa mente sendo revitalizados, fortalecidos e envolvidos nessa cúpula de luz, nessa cúpula de amor. Nós vamos mentalizando essas energias sendo distribuídas pelos nossos familiares, envolvendo o nosso lar, o local onde nós estivermos. Se estivermos num leito de hospital, que este quarto seja envolto também por toda essa luz e que essas energias também beneficiem todos os médicos, os enfermeiros, todos aqueles trabalhadores que trabalham para trazer para nós a nossa saúde. E assim, nesses momentos finais, nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui neste encontro com o Evangelho. Que a alegria, que a coragem, que o bom ânimo, que a fé se renovem em cada um de nós e que nós possamos nos despedir com a esperança de que dias melhores virão. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos as atividades espirituais de hoje. Que assim seja, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.